Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é Júnior Alves, um fotógrafo iniciante, assim como vocês, que usa uma câmera de entrada, uma Nikon D3100 para fazer todas as suas fotos, certo? Então pessoal, hoje eu vim conversar com vocês aqui algo bem básico, os 3 pilares da fotografia, é o inicial. Todo mundo que entra na fotografia tem que saber, no mínimo, esses 3 pilares para começar a fotografar, tá? Eu atualmente fotografo com a Nikon D3100, assim como eu disse. Eu uso agora uma lente 35mm ou uma 50mm. Eu comprei as duas, recomendo muito, né? Essa câmera ela não tem um motor de foco, então ela precisa de uma lente com motor de foco, que no caso você vai conseguir identificar com essas letrinhas AFS, né? A sem motor de foco é AF só. Enfim, o meu trabalho na fotografia começou há uns 2 anos e com isso eu vim fazendo alguns trabalhos e tudo mais. O que foi que me ajudou bastante? O que me ajudou bastante foi não fotografar no automático. Simplesmente isso. Eu comprei uma câmera que me daria algumas infinidades de configurações em que eu pudesse aprender realmente o que significaria a fotografia ou o que significa a fotografia, né? Eu acabei falando assim, eu vou ver o que ela pode me ensinar. Primeiro, eu indico vocês a conhecer o equipamento, né? Ler sobre ele, buscar o que o equipamento proporciona. Este, como equipamento de entrada, então ele limita algumas coisas. Diferente de muitos outros equipamentos aí high-tech que está no mercado. Mas enfim, você que tem pouca grana, acho que é um equipamento inicial legal se você quiser entrar na fotografia, seja para hobby, é um equipamento muito bom, ou seja para começar trabalhando no profissional. É um equipamento que eu recomendo para ensaios, não recomendo para eventos. Falando em não fotografar no automático, o que vocês precisam saber, o que vocês precisam conhecer? São os 3 pilares da fotografia. Quais são? ISO, abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Esses 3 pilares da sua câmera, que se você conhecer, você vai conseguir obter resultados bastante satisfatórios nas suas fotos de forma mais concisa. Vamos lá. O que é o ISO, por exemplo? O ISO ele é a sensibilidade da luz que a sua câmera vai ter. Né? Por exemplo, essa aqui ela vai de 100 até 13.200, porém tem 2 outras fases, que é o High 1 e High 2, que já deixa a foto muito granulada. Bom, o que isso quer dizer? Com o ISO 100, ele tem uma sensibilidade de luz menor, né? Então, assim, mais para ambientes ensolarados, abertos, bem iluminados. Quando você vai começando a fotografar um horário já menos propício ou um ambiente mais escuro, você vai começar a usar o ISO, por exemplo, 800, 1600, 3200. O que isso causa em problema? A foto fica granulada, dá um chuvisco na foto. Quanto maior o número do ISO, mais granulada fica a foto. Então fica aqueles efeitozinhos, tipo bem foto de má qualidade. Então é mais ou menos isso. Então o recomendado sempre é você usar entre 100 e 800, dependendo do ambiente, né? Acima disso você já tem uma qualidade bem reduzida, então você vai precisar de um flash. E, no caso, este é o ISO, tá? Abertura do diafragma é outro pilar que você tem que saber como funciona, para que serve. O que é, reduzindo assim, é a quantidade de luz que entra no seu sensor. Por exemplo, neste caso já é o seguinte, quanto menor o número, maior é a abertura da Nikon 35mm. A Nikon 35mm, ela me dá uma abertura de até 1.8. O que seria a abertura de 1.8? 1.8 é o menor número que ela tem, mas é o maior número de abertura. Vamos lá. Isso aqui, 1.8. Aí vai fechando, 2.8, 3.5, 4, 7, 8. Tá vendo que fica bem pequenininho? Esse bem pequenininho é a quantidade de luz que vai entrar. Ou 1.8.
A quantidade de luz que vai entrar muito mais luz, certo? Então, é isso. A quantidade de luz que ela recebe é o que vai influenciar na clareza da foto, certo? Uma abertura muito grande, muita luz. Uma abertura muito pequena, pouca luz. Uma abertura muito grande, número pequeno. Uma abertura muito fechada, número grande, certo? Espero que vocês... estou passando aqui dando pincelada, mas eu espero que vocês vá estudar. Estude sobre isso, não leve só o que eu estou falando aqui. Vocês têm que entender o que é isso que eu estou falando, beleza? Estou passando aqui só um aparato básico. E o terceiro pilar é a velocidade do obturador. E isso é de suma importância para a qualidade da sua foto. Muito importante mesmo. Neste caso, o que seria a velocidade? Por exemplo, você quer fotografar alguém correndo, mas se você usar uma velocidade muito pequena, a pessoa vai sair tremida. Não vai ficar legal. Então você tem que usar um número maior da velocidade. A Nikon, por exemplo, ela vai na velocidade de até 1/4000. 1/4000, tá vendo? Isso aqui é a maior velocidade que ela tem. Porém, o que acontece? Então, usando uma velocidade muito alta, igual essa, por exemplo, o obturador vai ficar pouquíssimo tempo exposto à luz. Então, ele vai captar o menos de luz possível. Provavelmente, a foto vai ficar bem escura. Beleza? Por exemplo, eu particularmente uso mais ou menos essa base aqui, 1000, para fotografar. Eu uso flash, tá? Então, às vezes, isso pode influenciar. Eu uso 1000, tá vendo? 1000 aqui. Aí, o que acontece? 1250 e eu desço geralmente a 800 quando eu estou usando sem flash, beleza? Se você começar a usar velocidades menores, o que acontece? Sua foto vai começar a ficar tremida, vai perder a qualidade, etc. A não ser que você use flash. Usando flash já muda bastante. Uso em 1/200. Ah, mas e a foto não fica tremida? Então, neste caso não. Por quê? Porque o flash, a intensidade da luz do flash, ele congela a imagem. E congelando a imagem, no sincronismo ali, a foto fica bastante legal. Então, pessoal, na verdade os 3 pilares são esses, certo? O ISO, a abertura do diafragma e a velocidade. Você conseguindo entender isso, você vai ter realmente noção do que é, de como obter uma foto melhor, uma foto de maior qualidade. Bom, igual eu falei, eu não quero que vocês tomem isso que eu estou falando como verdade só. Vocês têm que pesquisar, ler, entender como funciona o equipamento de vocês. Por exemplo, eu indico que vocês vá fotografar muito. Use muito a sua câmera para fotografar, para entender como funciona a luz, como funciona cada... Por exemplo, você pega para você entender melhor isso que eu falei, você pega um determinado ambiente, chama alguém, um amigo, um cachorro, um bicho, um animal, você pega um determinado ambiente e usa ali em várias configurações. Abertura grande, abertura pequena, velocidade alta, velocidade baixa, e vai configurando. E assim você vai conseguindo entender como funciona mais seu equipamento. Nada melhor do que a prática para poder fazer com que você tenha um pouco de experiência. E tendo experiência, digamos, a prática leva a excelência. Então você vai praticando. Eu particularmente achava que eu não ia conseguir nunca qualidades que eu consigo com essa câmera hoje. Uma câmera de entrada que me dá fotos extremamente nítidas, lógico, quando eu acerto, nem sempre eu acerto, mas me dá fotos extremamente nítidas, cara. E isso em luz natural. Então, assim, vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, como que funciona, qual a qualidade que essa câmera pode proporcionar para vocês, entra no meu Instagram, eu faço fotos sensuais femininas, e o Instagram chama Projeto para Maiores. Entra lá. Eu tinha um outro perfil chamado Fotos por General, mas enfim, acabei perdendo. Eu entrei com esse projeto aí e eu vou continuar com ele por um tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa um comentário, deixa um like aí e vamos trocando ideia. O que eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Desculpa aí esse amadorismo todo para a filmagem, mas eu quero falar com vocês como um mero mortal. Beleza? Obrigado, até mais.